Olá a todos, tudo bem? Como é que estamos? Ok. Eu resolvi gravar esse vídeo e disponibilizar para vocês como uma grande recapitulação a respeito da disciplina Libras e Cultura Surda. Então, eu fiz aqui algumas anotações e para poder passar para vocês de uma forma objetiva, né, tudo que nós aprendemos nessa disciplina de Libras e Cultura Surda. Bem, vamos começar falando a respeito de que Libras, a língua brasileira de sinais, é uma língua natural, assim como as línguas orais. E é claro que o que diferencia uma língua oral de uma língua de sinais está exatamente a sua modalidade. Então, as línguas orais têm uma modalidade oral auditiva, enquanto que as línguas de sinais têm uma modalidade visoespacial e motora. Tá? Então, nós queremos lembrar desse ponto. Tá? As línguas de sinais, elas utilizam o espaço, ou seja, o que está aqui à sua frente, o espaço, o corpo, as localizações. Então, tudo isso é utilizado na frente do emissor. Tá bom? Outro detalhe a respeito da língua brasileira de sinais é que a gente observa os surdos, às vezes, ao sinalizarem, eles fazem o que a gente chama de datilologia. Para que serve a datilologia? Ela é utilizada para soletrar nomes próprios, marcas de produtos, títulos e também nomes de logradouros. Então, a datilologia é utilizada para essa finalidade, ok? Então, nós aprendemos isso na nossa disciplina. O que é interessante a respeito da língua brasileira de sinais é que, além dela ter características realmente de uma língua natural, ela, depois de muitos anos, ela foi aqui no Brasil reconhecida como meio de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira. E a lei que reconhece a Libras, a língua brasileira de sinais, é a Lei 10.436, que foi promulgada no ano de 2002. Bem, aí a língua brasileira de sinais ela tem todos os aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos de qualquer outra língua natural. Então, tanto as línguas orais como as línguas de sinais, elas são línguas naturais e possuem tais aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos. E quando no aspecto ou no nível morfológico, quando os surdos utilizam sinais e associam a um grau de intensidade, usando as expressões faciais, eles então estão como que trabalhando com o que nós chamamos de adjetivos, né? Uma classificação que nós utilizamos na nossa língua portuguesa. Tá? Então, assim, as línguas faciais, as expressões faciais, que são as expressões não manuais, elas são usadas gramaticalmente. E o que é utilizado na língua de sinais para fazer tal marcação, ou seja, de expressões não manuais, que são gramaticais? Nós usamos o movimento da cabeça, a direção do olhar, a elevação das sobrancelhas, o franzir da testa, o piscar os olhos e o movimento dos lábios. Então, tudo isso são as marcações não manuais ou expressões faciais gramaticais, que são utilizadas gramaticalmente. Então, repetindo, quando nós movimentamos a cabeça para cima, para baixo ou para os lados, a direção do olhar, né? A elevação das sobrancelhas, ou o franzir da sobrancelha, o franzir da testa, o piscar o olho, né? Os olhos, o movimento dos lábios, né? Fazendo junto com os sinais. Todas essas são marcações gramaticais, marcações não manuais ou expressões faciais, corporais, que fazem a marca gramatical na língua de sinais. Ok? Então, nós queremos entender isso. Entre os parâmetros da língua de sinais, nós temos essas marcações não manuais, as expressões faciais e corporais. Então, elas estão realmente relacionadas a certas estruturas específicas, tanto no nível morfológico como no nível da sintaxe ou nível sintático, ok? O que é curioso é que logo que se aprende na língua de sinais, e nós buscamos
mostrar isso para vocês, é que as expressões faciais, elas fazem parte de um conjunto de marcações no nível sintático, quando nós, por exemplo, fazemos sentenças negativas, interrogativas, afirmativas, condicionais, relativas, com tópico e com foco. Então, quando nós trabalhamos essas sentenças desta forma, as expressões faciais, gramaticais, elas assumem aí o seu lugar. Então, quando a gente faz uma pergunta, por exemplo, você estuda Libras? Por exemplo, se eu perguntar, né? Eu faço uma expressão de pergunta. Quando eu quero trabalhar a ideia de uma estrutura mais específica, por exemplo, com tópico, por exemplo, Libras é muito bom estudar, então eu vou fazer a marcação. Eu faço essas marcações, ok? Então as expressões faciais, elas trabalham muito. É curioso que recentemente aparece, por exemplo, nas redes sociais, muitas pessoas rindo da intérprete de Libras durante o momento em que o novo presidente ele ganhou as eleições. E aí começaram a rir das expressões faciais que ela faz, esquecendo que essas expressões faciais são expressões faciais gramaticais. Então, não tem por que rir. É engraçado para quem não conhece esse aspecto, né? Muito bem. Então, como nós já mencionamos, tanto no nível morfológico como no nível sintático, as expressões faciais e corporais, elas têm ali o seu papel. Nós falamos que as expressões faciais e corporais são um dos parâmetros da língua de sinais. E quais são os parâmetros da língua de sinais? São 5 os parâmetros da língua de sinais. Vamos gravar bem, são 5. Então, o primeiro parâmetro é a configuração de mãos. O segundo parâmetro que nós temos é a localização ou ponto de articulação. Tá? O terceiro parâmetro é o movimento. O quarto parâmetro é a orientação da palma de mão. E o quinto e último parâmetro são as expressões não manuais ou expressões faciais corporais. Então, nós temos aí 5 parâmetros da língua de sinais. Nós podemos dizer, fazendo uma comparação com as línguas orais, que esses grupos esses parâmetros são grupos de fonemas, ok? Então, nós temos a configuração de mão, que dentro desse grupo da configuração de mão, você tem várias configurações de mão, ou vários fonemas. O que são fonemas? São as menores unidades linguísticas sem significado, ok? Aí nós temos o segundo grupo de fonemas, que é a localização ou ponto de articulação, onde o sinal é realizado. Se é realizado no espaço, à minha frente, se é realizado em alguma parte do corpo ou na cabeça, esses pontos de articulação, eles são também fonemas. Ou seja, nós temos um segundo grupo de fonemas, temos um terceiro que são os movimentos, a forma como o sinal é realizado, o movimento desse sinal. O quarto é para onde a palma da mão está direcionada, certo? E quinto, as expressões faciais e corporais. Muito bem. Como nós dissemos, essas expressões faciais, expressões faciais gramaticais, diferem das expressões afetivas. As expressões faciais afetivas são aquelas que nós realizamos no dia a dia. Uma pessoa que não é usuária da língua brasileira de sinais, ela usar a sua língua natural, a sua língua oral, por exemplo, nós usamos o português, nós estamos o tempo todo fazendo algum tipo de gesto e ao mesmo tempo fazendo algumas expressões, algo que, por exemplo, nós não gostamos, algo que nós admiramos, então naturalmente isso acontece. Essas são expressões faciais afetivas, que vêm com naturalidade, que vêm da nossa emoção. Entretanto, quando nós utilizamos a língua de sinais, existem determinadas expressões que são específicas nos aspectos morfológicos e sintáticos. Como nós mencionamos, eu vou fazer uma pergunta, eu faço a expressão de pergunta, a expressão de exclamação. Se o nível morfológico
eu quero dizer, por exemplo, algo, uma casa muito grande, eu vou fazer isso. A expressão facial acompanha, eu faço isso, né, para que marque, né, a mudança morfológica daquele sinal, ok? Muito bem. Então nós compreendemos esses aspectos dos parâmetros da língua brasileira de sinais, ok? Muito bem. Na utilização dessas marcações, algo que eu também escrevi aqui e coloquei para nós nos lembrarmos, é que na utilização dessas marcações não manuais, no uso da língua de sinais, nós temos que lembrar que podem existir mais de uma marcação de expressão facial numa sentença. Então, não é apenas uma expressão, podem ter várias. Tanto o movimento da cabeça, como o franzir da testa, como o lábio, tudo junto pode acontecer simultaneamente, ok? Mas aí, voltando ao aspecto de que nós mencionamos que a língua de sinais, ou as línguas de sinais, no caso, a língua brasileira de sinais, Libras, é uma língua, mas a gente vê gestos. Então, como é que nós podemos entender a diferença entre uma língua e um código? Lembre-se, por exemplo, o Braille é um código, Libras é uma língua. O que difere Libras do Braille? O Braille, como um código, ele não tem aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos. Uma língua natural, ela possui esses aspectos. Então está aí a diferença, ok? Da língua de um código, ok? E aí, como é que nós conseguimos fazer essa diferença? Por meio dos estudos da linguística, porque a linguística é o estudo científico das línguas naturais e humanas. Então, quando a linguística resolveu pesquisar, né, os chamados gestos que os surdos utilizavam, eles descobriram aí que os gestos não eram simples gestos, mas sim uma língua natural que tem aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos. E aí, nos estudos linguísticos, há um campo que nós chamamos de fonologia. Para que serve a fonologia? O que é a fonologia? Nas línguas orais, é o estudo dos sons do ponto de vista funcional. É o estudo dos sons do ponto de vista funcional. Na língua de sinais, é o estudo dos parâmetros na língua de sinais. É o estudo dessas unidades mínimas que existem na língua de sinais. Ok? Bem, como nós já mencionamos, são 5 os grupos de fonemas da língua de sinais: configuração de mãos, pontos de articulação, movimento, orientação da palma de mão e expressões faciais e corporais. Eu falei de fonemas, eu já expliquei que são as menores unidades mínimas sem significado, e os fonemas são os sons fonéticos das línguas orais e são, por exemplo, configurações de mão, os pontos de articulação, os movimentos nas línguas de sinais. E aí nós temos outro campo da linguística também, que chama-se morfologia. E para que serve a morfologia? A morfologia é o estudo da estrutura interna, né, dos sinais, no caso da língua de sinais. No caso das línguas orais, é o estudo da estrutura interna das palavras ou dos signos linguísticos. Ok? Bem, e quem é que começou a fazer os estudos linguísticos a respeito da língua de sinais? Qual foi o linguista, o primeiro linguista a se preocupar em fazer um estudo, uma pesquisa, para saber se os gestos que os surdos utilizavam eram deveras uma língua? Então, o primeiro linguista a estudar a língua de sinais foi William Stockow, na década de mais ou menos de 1960. E nas descobertas dele, ele apontou os 3 primeiros parâmetros da língua de sinais. Ele apontou as configurações de mão, a locação ou ponto de articulação e o movimento. E a partir dos estudos de William Stockow,
na década de 60, nos Estados Unidos, na Universidade de Gallaudet, começaram a avançar as pesquisas a respeito da língua brasileira de sinais. Como nós mencionamos, a língua de sinais e as línguas orais, elas são línguas naturais. Então, vamos assim dizer, o que acontece nas línguas orais acontece também nas línguas de sinais. Nós temos, na língua portuguesa, palavras que são polissêmicas. O que é polissemia? É quando uma palavra tem vários significados. Ou nós falamos, por exemplo, manga. Manga pode ser manga de camisa, pode ser manga a fruta, né? Canto pode ser o canto de uma parede, pode ser o canto do cantar, o canto dos pássaros, não é? Então nós temos palavras polissêmicas ou homonímias. Ora, será que na língua de sinais isso também acontece? Claro, acontece também. Então a polissemia é quando uma palavra ou um sinal ele tem significados diferentes, ok? Muito bem. Agora, quando nós falamos a respeito do sujeito surdo, seja ele usuário ou não de uma língua de sinais, nós ouvimos por parte da sociedade falas que, como senso comum, se tornam verdades por serem repetidas e ensinadas. Por exemplo, dizer que o surdo ele tem determinadas características. Todo surdo é assim. Quer dizer, criam-se estereótipos. E aí se diz, o surdo é muito nervoso, ou o surdo não aprende, o surdo é aquele que faz mímica. Então criam-se estereótipos e a sociedade faz essas marcações dessas pessoas. Então é importante que nós, que estudamos a língua brasileira de sinais, nós comecemos a trabalhar com os nossos amigos, nossos colegas, essa desconstrução desse senso comum e desses estereótipos que se cria a respeito do surdo. Isso tem muito a ver com as identidades. E aí, por exemplo, há surdos que eles dizem, eu tenho uma identidade surda, eu sou surdo. Você tem deficiência? Ele vai dizer, não, eu não tenho deficiência, porque se eu já nasci surdo, eu não tenho nenhuma sensação de que está me faltando algo, eu estou completo do meu ponto de vista. Ele só vai se sentir incompleto se alguém disser para ele que ele é incompleto, ou ele ver outra pessoa diferente. Bem, mas isso aí, se a gente for analisar, se nós formos nos comparar com outras pessoas, nós vamos sempre observar uma coisa diferente um do outro. E aí nós somos incompletos porque nós não temos o que o outro tem? Não, isso não quer dizer assim. Você tem que pensar. Por exemplo, você vê uma pessoa de olho azul, você não tem olho azul. Então, só porque você não tem olho azul, você é incompleto? Ou vice-versa? Então, os surdos dizem, se eu não tenho audição, nasci sem audição, eu não me sinto incompleto. Eu não sou pessoa com deficiência. Então, nessa questão de identidades, que são várias identidades, nós temos, por exemplo, a identidade do surdo, que é a identidade surda híbrida. O que é a identidade surda híbrida? Segundo o texto que nós disponibilizamos para vocês, são os sujeitos que nascem ouvintes e depois ficam surdos. Geralmente tem presente as duas línguas. Ele tanto utiliza a língua oral como utiliza a língua de sinais. Mas há aqueles surdos que chamamos tem uma identidade de transição, uma identidade surda de transição. Quem são? São os surdos que nascem de pais ouvintes e que são criados para serem ouvintes. Então, aí eles têm depois uma transição para o mundo surdo, ou da identidade surda. Ok? Muito bem. O que nós podemos falar ainda sobre a língua brasileira de sinais? Bem, a língua brasileira de sinais, como eu já mencionei e volto a repetir, ela é uma língua natural e que o que nós vemos nas línguas orais, nós vemos nas línguas de sinais. E assim também nós temos verbos na língua brasileira de sinais. E aí nós temos grupos de verbos na língua brasileira de sinais. Nós temos os verbos de concordância, os verbos simples, os verbos de incorporação, os verbos de negação.
Então, vamos lá explicar bem essa questão. Quando nós falamos de verbos de concordância. O que são os verbos de concordância? São aqueles verbos que eles concordam com o referente. Diferente dos verbos simples, que são os verbos que não têm essa concordância. Então, por exemplo, o verbo amar é um verbo simples. Por quê? Porque ele é feito num local em que ele fica apenas nesse local. Esse verbo ele não consegue ser feito em outro espaço, em outro local, com o referente. Tá? Diferente do verbo, por exemplo, telefonar, em que o verbo telefonar ele sai e vai para um referente. Por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa aqui e eu digo, vou telefonar para essa pessoa. Ou você que está me vendo, eu posso dizer, eu vou telefonar para você. Ou você vai telefonar para mim. Então, eu tenho os referentes. Eu tenho eu como referência, você como referência, esse sujeito aqui como referência. Então, é diferente do verbo amar. Por exemplo, o verbo conhecer, ele é feito aqui e não dá para você fazer ele aqui ou aqui. Não tem. O verbo conhecer é um verbo simples, porque ele não tem concordância. Os verbos de concordância precisam utilizar-se de pronomes. Tá? O eu, tu, ou seja, você, nós e assim por diante. Diferente dos verbos de concordância. Ok? E lembrando sempre que vocês estão vendo essa questão, os sinais são realizados na frente do emissor, na nossa frente, nesse espaço que temos aqui, ok? E aí é o que nós chamamos de um espaço que, dependendo de como eu faço, se eu faço aqui, aqui, aqui ou aqui, em cima ou embaixo, eu estou fazendo um plano parede. É como se a parede estivesse na minha frente, baixo, a parte baixa, a parte do meio da parede e a parte de cima da parede. E eu tenho o plano chão, que é no nível que eu caminho, que eu ando, certo? Então eu tenho aqui na minha frente também esse plano chão. Os sinais são feitos sempre nessa parte baixa e são realizados ou perto do meu corpo ou distante do meu corpo, ok? Então nós temos assim os sinais sendo feitos dentro desse espaço na frente do emissor, ok? Muito bem, quando nós falamos também em verbos, nos vem logo à mente a estrutura sintática da língua brasileira de sinais. E aí nós temos que lembrar que é diferente da estrutura da língua portuguesa. Eu tenho um núcleo da mensagem que está em torno de um verbo, e aí eu tenho o que ou quem causa a ação, o que ou quem sofre a ação. Então, por exemplo, eu tenho a seguinte frase, né? Eu estudo a disciplina de Libras na Docton. Eu estudo a disciplina de Libras na Docton. Ora, eu tenho o verbo estudar. Ora, quem causa a ação de estudar? O que me leva a estudar? É a Libras. A Libras causa essa ação. E quem estuda, quem sofre a ação? Sou eu. Então nós teríamos aí o núcleo da mensagem, que é Libras, eu estudar. Bem, aí agora eu tenho que pensar no local. Aí é na Docton. Então, o que eu faço? Eu pego a Docton e coloco no início ou na frente desse núcleo. Então eu teria Docton, Libras, eu estudar. Suponhamos que eu diga assim, eu estudo Libras às segundas-feiras na Docton. Bem, então eu teria agora também um tempo. Bem, nós já temos a informação de que o que causa ação, o que sofre ação, e aí continua a mesma coisa. Eu teria Libras, eu estudar. Aí o que eu faço? Pego o local, que é a Docton, coloco na frente do núcleo e também pego o tempo e coloco na frente do local. Então eu teria assim, segundas-feiras, Docton, Libras, eu estudar. Essa é a estrutura da língua de sinais, a estrutura básica, porque dependendo das marcações, nós vamos fazer algumas
mudanças aí. Mas isso é algo para quem vai estudar Libras avançado, vai se aprofundar mais na língua brasileira de sinais. No momento, o que nós desejamos entender é como se faz essa estrutura. Um detalhe. Eu falei dos verbos, né? Do verbo de concordância e dos verbos simples. Mas nós temos também os verbos de negação e de incorporação. E quais são os verbos de negação? São aqueles verbos que já possuem o significado da negação. Então, vamos lembrar. Não ter. O verbo não ter, ele já está dizendo não aqui. Não gostar, já está dizendo que não gosta. Não querer, já está dizendo não querer. Não entender, já está aí dizendo não entender. Então, os verbos de negação são aqueles verbos que já possuem o não incorporados nele. Ok? Muito bem. E os verbos de incorporação são diferentes dos verbos de negação. Os verbos de incorporação, eles têm o sujeito ou o objeto incorporado. Então, se eu falo lavar roupa, mas esse lavar aqui, que é lavar roupa, já não dá para o sentido de lavar um carro. Não é isso? Então, por exemplo, eu vou fazer lavar carro? Não. Você não pega o carro e faz assim com o carro. Então, você faz o quê? Você pega e faz assim, limpando a parte de cima do carro e tal. Então, o verbo lavar, nesse caso, está com a incorporação do objeto, que é o carro. O outro está com a incorporação, que é a roupa. E como que seria lavar as mãos? Ora, então você não vai fazer assim, lavar a mão. Você já faz assim, porque você incorpora o objeto nesse verbo. Ok? Então, os verbos de incorporação têm isso. É a mesma coisa de eu dizer assim, tirar a bola. Tirar a bola. Então, eu tenho uma bola, eu tiro a bola de um lugar e coloco no outro. Então, bola, tem aqui o verbo tirar a bola. Agora, por exemplo, como é que seria tirar a caneta? Você vai usar essa mesma configuração de mãos? Não, a caneta é algo simples. Você como que pega a caneta assim e transfere ela de outro lugar. Ok? Igual o verbo cair. Ele tem que incorporar. Se é uma pessoa caindo, então geralmente a pessoa está andando e cai. Mas, por exemplo, um papel, sabe que ele também cai assim? Não, o papel não tem duas pernas para cair. Então, o papel, ele cai, ele vai se movimentando dessa maneira, caindo. Então, isso são verbos de incorporação, para nós compreendermos como é que a língua de sinais trabalha bem essa questão das imagens ou dos movimentos. Ok? Muito bem. Bem, nós já explicamos aqui a respeito do plano chão, do plano parede, e aí voltamos a falar um pouquinho mais sobre ele, para que a gente possa compreender bem esse ponto e vocês não terem dúvidas. Imagine que você, na sua frente, você teria uma cabine, certo? Imagine que você tem uma caixa aqui na sua frente e você tem compartimentos para você guardar as coisas. Vocês às vezes podem ter aquelas caixinhas que você guarda bijuterias ou guarda material de pesca, não tem assim essas caixinhas? Tente imaginar essa caixa maior e essa num plano chão, ou seja, em que você coloca as coisas desta forma, ok? Você vai posicionando nesse plano chão, que é onde está a sua caixa de ferramentas ou a sua caixa de bijuterias. Você teria vários espaços assim. Agora imagine que você, ao invés de ter essa caixa com divisões nesse plano chão, você tivesse essa mesma caixa num plano parede, em que você colocasse e que fossem pequenas gavetas ali, mas não só num espaço, né, mas assim, desta forma, tanto na parte da frente, como no médio, como na parte de trás, ou aqui no plano chão, assim, tá? Então você está imaginando. Então, plano parede é quando eu vejo esses espaços na minha frente, assim, de cima para baixo ou de baixo para cima. E no plano chão é quando eu vejo esses espaços
perto do meu corpo até a parte da frente. Então, se você juntar, né, pegar essa caixa, você tem vários espaços na sua frente para sinalizar. Ok? É aí que, na língua de sinais, os surdos, ao sinalizarem, usam esses espaços para criarem os referentes e para fazerem as concordâncias, não só nominais, como concordâncias verbais. Ok? E é muito curioso, porque é aí que o surdo vai trabalhar o que nós chamaríamos, na produção do espaço, de localização real, que é aquela que representa a localização em si de algo. Por exemplo, quando o surdo ele quer localizar no espaço a farmácia mais próxima, ele vai usar a localização real. Suponhamos que eu estou aqui e eu sei que no local onde eu estou, à minha direita, mais lá para frente, existe uma farmácia. Então eu posso dizer assim, que o remédio, comprar, eu preciso. Farmácia, eu vou. Você veja que eu localizei a farmácia, né, num local como fosse real, e fiz o sinal de farmácia e fiz o verbo ir até lá. Suponhamos que a farmácia estivesse lá nas minhas costas. Então eu vou dizer assim, bem, remédio, comprar precisa, a farmácia, eu vou. Então eu faço os sinais de acordo com essa localização real. É claro que o surdo pode não usar esse espaço real, ele pode sinalizar aqui na frente e deixar de lado essa localização real, seja aqui ou seja lá atrás. Ele pode sinalizar apenas aqui na frente, dizendo assim, remédio, comprar precisa, farmácia, eu vou. Então, quer dizer, ele está sinalizando aqui, dizendo que tem que ir a alguma farmácia. Então, o uso desse espaço, né, ele é muito importante para que haja uma compreensão daquilo que está sendo dito na língua brasileira de sinais. Tá bom? E aí, quando a gente, novamente, para frisar um ponto, quando falamos em língua de sinais, estamos falando de uma língua natural. Uma língua natural, diferente de códigos. Ou seja, uma língua natural tem aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos. Ok? Um código não. E um outro detalhe, uma coisa que às vezes tem confundido alguns, a diferença entre linguagem e língua. Lembremos o seguinte, o que é uma linguagem? Ela é aplicada a todos os sistemas de comunicação, sejam línguas ou não línguas, ok? Então, todo sistema de comunicação é uma linguagem. A língua já é diferente. A língua é um produto social que nomeia todas as outras formas de linguagem, tá certo? Então, esses são os pontos que nós queremos lembrar para não confundirmos língua brasileira de sinais com linguagem brasileira de sinais. Ela não é uma linguagem no sentido de que é um meio de comunicação sem aspectos morfológicos, fonológicos e sintáticos. Ela tem aspectos assim, e por ter esses aspectos, ela é uma língua. É claro que línguas, todas as línguas, são também uma forma de comunicação, são uma linguagem. Mas aí nós queremos diferenciar língua de linguagem no sentido que, por exemplo, a arte é uma linguagem, tá? Os gestos são uma linguagem, os gestos que não têm esses aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos são também uma linguagem, mas os gestos feitos como mímica, pantomima, que é uma linguagem, são diferentes da língua brasileira de sinais, ok? Dos sinais que são produzidos utilizando-se aqueles 5 parâmetros ou 5 grupos de fonemas, ok? Muito bem. Quando nós também falamos em sinalização, não podemos nos esquecer daqui da sinalização dos números, ok? Vamos recapitular sobre esse detalhe de números. Os números da língua de sinais, temos os números cardinais, ordinais e de quantidade, tá bom? Quando nós falamos dos números, os números cardinais, eles são realizados, como aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai, eles são realizados sem movimento.
O que significa isso? Eles estão parados. Ó, por exemplo, eu faço aqui 1. Ele está parado no local. Se eu fizer 1 aqui, também ele está parado no local. Se eu fizer, por exemplo, 5, ele está parado aqui no local. Certo? 5. 5. Ele está parado. Já diferente dos ordinais que tem movimento. Por exemplo, quinto. Qualquer lugar que eu faça, ele vai movimentar. Tem um movimento. Quinto. Quinto. Certo? Já os números de quantidade, eles diferenciam-se até o número 4. A partir do número 5, eles são iguais aos cardinais. Então, eu teria 1, 2, 3, 4. Aí, a partir do 5 é tudo igual. 5, 6 e aí vai. Tá bom? É para nós compreendermos. Na questão dos ordinais, eles têm movimento até o número 9. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, e aí depois o 10º é igual ao cardinal. 10º, 11º, 12º, tá bom? Então ele não tem aquele movimento de tremer, tá bom? A partir do número 10, os números ordinais. E curiosidade, nos aspectos morfológicos da língua de sinais, o número de quantidade, número 1, 2, 3, 4, eles se incorporam a outros sinais para criar a ideia. Como, por exemplo, quando eu faço aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, tá? Quando eu falo, por exemplo, no primeiro período da faculdade, no segundo período, terceiro período, quarto período, e aí vai, quinto período, os números eles estão ali e também incorporados para dar o sentido. Também, por exemplo, semana, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e por aí vai. Tá bom? Então, nós temos aí a ideia. Um outro detalhe com respeito à sinalização dos números. Toda vez que nós usamos as dezenas, números repetidos, como por exemplo 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, essas dezenas, elas são sinalizadas com a diferença da orientação da palma de mão. Vamos explicar. Então, eu tenho, por exemplo, o número 21, 22, 23. Então, eu tenho 21, 22, 23. Ok? Então, olha só, 21, a palma da mão está virada para mim. 21. No 22, a palma da mão está virada para o lado. 22, eu faço assim. 23, ele volta, outra vez a palma da mão voltada para mim. 23. No 31, 32, 33, 34. Então, 31, 32, 33, 34. Ok? 44, 44. E aí como é que fica o 55? Lembre-se, quinto. Agora, 55, como é que seria esse? Seria assim, ó, 55. A palma da mão voltada para frente. 55. Quinto, você veja que balança, tem uma rotação no pulso aqui, quinto, e aqui 55 eu tenho esse movimento aqui, tá bom? Com a palma da mão voltada para frente. E por aí vai. Ainda com respeito a essa numeração, ao uso dos números, eu tenho que compreender também que em alguns lugares os números de quantidade podem também ser números cardinais. Quando nós queremos fazer ou dizer em sinais números que tenham zeros à esquerda, como por exemplo 007, eu faço a rotação de pulso, 007, olha o pulso, ó. Rotação de pulso. 08, eu faço 08. Aí você pensa assim, cadê a rotação de pulso? Porque houve aqui uma pequena rotação. 0, olha a rotação, 8. É algo até imperceptível. 09, 09. Houve uma rotação aqui também. Então, sempre há uma rotação de pulso quando eu uso um 0 à esquerda de um número. Tá bom? Ok? Muito bem. Falando a respeito da língua, aí nós começamos a entrar em alguns outros aspectos interessantes que foram estudados na nossa disciplina, que é a aquisição de outra língua. A aquisição
em especial, segundo alguns estudos, após uma chamada idade crítica de aquisição de língua. A pessoa tem a sua língua materna, ok? Após esse período crítico, que alguns estudiosos dizem ter, seja aos 4 anos, outros dizem que é aos 12 anos, 10, 12 anos, a outra língua que é aprendida é também uma outra língua chamada de L2, ou segunda língua. Não é igual à língua materna, diferente. Quando a criança é exposta a várias línguas simultaneamente, ela tem aí como língua materna tais línguas. Agora, quando ela tem a aquisição de língua materna, que é a L1, e ele passa a aprender uma outra língua depois de uma certa idade, ele tem aí a L2 ou L2. Aí você me pergunta assim, bem, mas os surdos, eles são filhos de pais ouvintes, a maioria deles, e depois já dessa idade crítica, eles têm uma aquisição de língua, talvez aos 9, 10, 12 anos ou até 15 anos de idade. Então a língua de sinais é uma L2. Bem, os estudos indicam o seguinte, para os surdos, se ele não tem nenhuma língua materna, ele não teve nenhum acesso a nenhuma língua na sua infância, a língua que estiver mais de acordo com o jeito dele ser, é considerada essa L1. Então, por exemplo, mesmo que o surdo aprenda a língua de sinais com 15 anos de idade, essa língua atende às necessidades e à experiência de mundo que ele vive, que é um mundo visual. Né? Ele interage com o mundo de forma visual. Essa língua atende ele, então é a L1 para ele. Okay? Diferente da L2, que é uma língua que ele aprende depois. Ou seja, uma língua que não é a L1. Né? Ou seja, ele vai aprender talvez o português como L2 e não como uma L1, porque a língua oral não está em harmonia com a forma de experiência de mundo que ele tem. Ok? Muito bem. Quando falamos em verbos, me veio agora também à mente o seguinte, a conjugação desses verbos. Como é que se conjuga os verbos em língua de sinais? E nós temos o uso do corpo, certo? Eu talvez diga assim, eu vou estudar, ou eu estudarei. Então eu tenho o verbo estudar, e aí eu estudarei. Eu posso jogar o sinal para frente. E jogar o corpo, está indo, eu estudarei. Eu estudei. Eu estudei. Estou estudando. Estou estudando. Estudo. Então, o uso do corpo vai flexionar esse verbo. Podem ser usados também advérbios de tempo. Como, por exemplo, se eu disser assim, ontem estudei. Ok, eu fiz o ontem. Então, houve uma marcação aí com advérbio de tempo. Amanhã, estudei. Você veja que eu não estou movimentando o corpo. Agora, isso pode ser feito simultaneamente? Pode, por exemplo. Amanhã estudei, quer dizer, eu faço o sinal amanhã e ainda jogo o corpo. Isso é natural ser realizado na língua brasileira de sinais. Essa conjugação de verbos. Bem, nós estamos quase chegando aqui ao final da nossa grande recapitulação e você vai ter esse vídeo, você vai poder rever ele várias e várias vezes. Alguns, ao verem esse vídeo, podem marcar o tempo de alguns pontos, né, que gostaria de compartilhar com os colegas. Então, isso é muito legal, tá bom? Mas vamos lá. Já quase no final da nossa disciplina, nós começamos a falar das metodologias de ensino aos surdos. Nós já passamos por metodologias como o oralismo, passamos pela comunicação total, estamos atualmente com o bilinguismo, e aí são vários os métodos de ensino aos surdos. Podemos dizer que todos esses métodos, de alguma maneira, vão contribuir
para a educação de surdos. Há surdos que não viram nenhum problema com o oralismo, mas já outros viram que o oralismo não os atendeu. Então, houve essa mudança para a comunicação total, o uso de gestos, sinais, oralismo, tudo misturado, que era a comunicação total. Deu certo para alguns surdos? Deu certo para alguns surdos, mas não deu certo para a maioria, assim como o oralismo também não deu muito certo, quer dizer, não combinou muito com o surdo. E aí, os surdos querem uma educação em que a língua de sinais, que é a língua que está em harmonia com a experienciação de mundo que eles têm, seja utilizada. Daí o porquê que a metodologia atual tem sido fortemente recomendada, que é a metodologia do bilinguismo. Por quê? Porque queremos ensinar ao surdo duas línguas, a língua de sinais e a língua portuguesa. E aí, assim, qual metodologia está sendo utilizada para ensinar Libras e ensinar língua portuguesa para surdos? E são grandes questões que precisam ser discutidas. Quando a gente fala de oralismo, ela tinha uma visão totalmente médica, porque a ideia era, se o surdo não ouve, ok, mas ele fala, ele tem cordas vocais, então ele tem que desenvolver essas cordas vocais, ele tem que falar, ele tem que fazer leitura labial. Então, esse foco clínico fez com que o oralismo ele predominasse por muitos anos. Hoje não temos no bilinguismo esse aspecto clínico, né? Vê-se por outra perspectiva o ensino de uma língua portuguesa para surdos. Mas tudo ainda é discutível. Discutível não no sentido de dizer o que está certo ou está errado, mas algo que precisa ser debatido, problematizado, analisado, para que possamos ver, de acordo com cada sujeito surdo, qual a metodologia que melhor o atende, ou que contribui para que ele possa aprender todas as outras disciplinas, seja a disciplina matemática, física, biologia, química, português. Ok, ele vive no mundo majoritariamente ouvinte e que a língua portuguesa é utilizada. O Brasil deixou claro na lei que reconhece a língua brasileira de sinais, que a língua brasileira de sinais não pode substituir a língua portuguesa. Está lá na lei. Então, a língua portuguesa é a língua oficial do país, do Brasil. Então, o surdo precisa aprender a língua portuguesa? Sim, precisa aprender, porque ele vive nesse mundo em que livros são escritos, na sua grande maioria, em português. Então, ele tem que ler, ele tem que ter acesso às informações. A grande questão é, como é que se ensina a língua portuguesa para surdos? Como é que o surdo pode ter a aquisição da L2 ou da língua portuguesa como L2? Então, isso é o que tem que ser ainda discutido, mesmo dentro da ideia do bilinguismo. Ok? Muito bem. Quando nós, então, estudamos sobre língua, linguagem, metodologias de ensino e assim por diante, é bom nós entendermos que a língua é um sistema de símbolos arbitrários por meio da qual um grupo social opera entre si. E a fala é a forma concreta dos pensamentos, é a utilização oral da língua pelo indivíduo. Então, a língua é um produto social, enquanto a fala é um produto particular, individual. Está errado eu dizer que o surdo ele fala em Libras? Não, está certo. Ele fala em Libras, porque quando ele sinaliza, isso aqui ele está concretizando os seus pensamentos. Então ele fala em Libras. Não podemos confundir fala com a ideia de usarmos aqui o nosso aparelho fonador, usar a língua, né? Aqui articulada com os dentes e com os lábios para emitir sons. Então, a fala não é apenas para as línguas orais, ela também é para as línguas de sinais, ok? Muito bem. Então, assim, quando nós chegamos praticamente ao final da nossa grande recapitulação sobre a língua de sinais, há ainda um ponto a ser considerado.
que é aquela da pessoa ter ou não competência linguística. O que é ter competência linguística? É a capacidade, desculpa, é a capacidade do usuário da língua de produzir e entender sentenças, frases e enunciados. Então, quando eu uso a língua portuguesa e eu entendo o que está sendo produzido, eu entendo as sentenças, eu entendo as frases, os enunciados, eu tenho essa competência linguística. A mesma coisa acontece. Se eu vejo um surdo sinalizando e eu tenho a capacidade de produzir e entender as sentenças, as frases e enunciados, eu tenho a competência linguística em Libras. Ok? Isso é muito importante porque há muitas pessoas que aprendem a língua brasileira de sinais e depois desejam logo de imediato trabalhar como tradutores e intérpretes de Libras na área educacional e em algumas outras áreas. E aí a pergunta é, a pessoa tem a competência linguística? Bem, o que diz também a legislação? Recentemente, em um determinado estado, uma pessoa apareceu na campanha política trabalhando como intérprete, fazendo aquela janelinha dos intérpretes da campanha de alguns candidatos. E acontece que via-se claramente que a pessoa não estava conseguindo produzir nenhuma informação clara na língua brasileira de sinais. Aliás, nem falava exatamente o que o candidato estava dizendo em língua portuguesa. Bem, o assunto foi denunciado, um grupo de surdos e um grupo de intérpretes denunciou, e foi visto que ele tinha um curso básico e intermediário da língua brasileira de sinais. E ele, com esses certificados, ele comprovou lá na produtora que ele podia interpretar. Só que não, tá? Porque ele não tinha essa competência linguística. Ele não compreendia plenamente o que era produzido em língua de sinais, ele não conseguia produzir, né, frases, sentenças, enunciados na língua brasileira de sinais. E aí, o decreto 5626 de 2005 deixa claro que pessoas com nível médio poderão atuar como profissionais intérpretes desde que tenham certificação em cursos técnicos de Libras. Então, se a pessoa tem um curso técnico de Libras ou ela tenha uma certificação de um curso superior de Libras, mas na área da tradução ou com habilitação na tradução e interpretação da língua brasileira de sinais, ela pode então atuar como profissional, ok? Então, senão a pessoa, é o caso desse que apareceu lá na janelinha de Libras. Ele estava fazendo muito mais mímica e pantomima do que exatamente Libras. Então, nesse caso, a pessoa estava ali dizendo que sabia fazer uma coisa, quando na verdade não dizia. Aliás, você saberia a diferença de pantomima e mímica para a língua brasileira de sinais? Lembre-se, a pantomima e a mímica, elas querem mostrar para você o objeto, enquanto na língua de sinais eu tenho um símbolo ou um signo linguístico que me diz sobre o objeto. Por exemplo, a pessoa talvez queira dizer que ela come uma carne, um sanduíche, alguma coisa. Aí ela talvez faça a mímica, comendo. Isso aqui é mímica, pantomima. Agora, como é que ele faria, por exemplo, de que está usando a boca para comer em língua de sinais? Ele está talvez fazendo assim, né? Ele faz com as mãos um símbolo para retratar a ideia. E, por exemplo, ele está falando de um boi, por exemplo, que está lá comendo, né? Ele talvez faça isso aqui, assim, esse sinal. Isso aqui é língua de sinais diferente da mímica e da pantomima, tá bom? Outra coisa que nós queremos, ao finalizar, com respeito a essa questão da competência linguística, é que, fazendo uma analogia, é igual uma pessoa que saiba dirigir um automóvel, mas não tem carteira. Dirigir, ele dirige. Talvez a pergunta é, ele pode dirigir? Pode. Agora, ele deve dirigir? Né?
Então a mesma coisa acontece com aqueles que se formam em alguma disciplina, algum curso de Libras. Qual é o tipo de curso que ele se formou? Dá direito a ele trabalhar como intérprete? Não dá direito a trabalhar como intérprete? Então ele não deve trabalhar como intérprete, certo? Agora, no dia a dia nós estamos o tempo todo mediando as conversas entre surdos e ouvintes, seja eu conhecendo muito língua de sinais, seja eu conhecendo pouco. Mas agora trabalhar profissionalmente já é outra coisa. Fizemos aqui a grande recapitulação. Pontos principais. Libras, língua brasileira de sinais, é uma língua natural. Ela utiliza-se do espaço na frente do emissor para falar ou para concretizar os pensamentos da pessoa usuária da língua brasileira de sinais, seja ela surda ou ouvinte. A língua de sinais ela tem suas regras gramaticais próprias, a sua própria estrutura sintática e que precisa ser respeitada e que não está de forma alguma atrelada à língua oral ou à língua portuguesa. A forma de pensar em português é diferente da forma de pensar em língua brasileira de sinais. As modalidades são diferentes. Enquanto a língua portuguesa utiliza-se de uma modalidade oral e auditiva, em que usa o aparelho fonador e usa o aparelho de ouvir os nossos ouvidos, a língua de sinais utiliza-se do espaço e do corpo e das expressões faciais e corporais para produzir as informações. Ok? Nós temos as regras que nós recapitulamos aqui, que você pode ver várias e várias vezes esse vídeo recapitulando as informações que foram passadas. E usar a língua de sinais, seja profissionalmente ou não, é importante na comunicação com pessoas surdas. É muito importante. Se você vai ensinar língua brasileira de sinais, você precisa conhecer a estrutura dessa língua para ensiná-la. Ou seja, para como que alfabetizar o surdo na língua brasileira de sinais. E ao ensinar a língua portuguesa, como ensinar a língua portuguesa para o surdo? Será que eu utilizo uma metodologia voltada para pessoas ouvintes? Bem, se é voltada para pessoas ouvintes, ela atende bem as pessoas ouvintes. Mas se ela não atende ao surdo, eu preciso repensar métodos ou práticas para que eu possa ensinar a língua portuguesa para pessoas surdas. E se eu for trabalhar como um tradutor e intérprete de Libras, não basta apenas uma disciplina ou um curso básico ou intermediário. Eu preciso de um curso específico para estudar não só as técnicas, né, de tradução e interpretação, como me aprofundar mais nos estudos linguísticos da língua brasileira de sinais para poder tomar boas decisões ao fazer escolhas adequadas na tradução e interpretação. Eu espero que esse vídeo seja visto várias e várias vezes por vocês, com o objetivo de vocês se prepararem para a finalização dessa disciplina nesse semestre. Eu torço por vocês. Eu desejo que vocês continuem, não parem por aqui. Busquem ainda mais e mais cursos a respeito, se vocês se interessam ou se interessaram pela língua brasileira de sinais. Volte a todas as videoaulas, a todos os textos que foram disponibilizados. Estudem, porque isso lhe será de grande ajuda. Tá bom? E aí, qualquer dúvida também que tenham, se você viu esse vídeo e teve ainda alguma dúvida, mande um e-mail para mim. Tá bom? Mande um e-mail perguntando objetivamente qual é a sua dúvida específica e eu terei prazer de lhe ajudar. Tá bom? Um grande abraço, bons estudos. Até uma próxima.